Muito bem, pessoal. Potencial elétrico é nosso tema. Eu coloquei aqui de cara a fórmula principal da coisa toda, né? A fórmula que é calcula o potencial elétrico, esse V é de volts, né? E essa construção não é muito desconhecida. Se vocês se lembrarem, as fórmulas que nós estamos usando até aqui, elas, vamos lá, tem uma certa similaridade. Vocês lembram da lei de Coulomb? K, né? Vezes o produto das cargas dividido pelo raio, pela distância entre as cargas ao quadrado, certo ou não? Certo. Isso aqui expressa a força que existe entre duas cargas. A gente usava Q1 e Q2, tudo bem, eu estou usando o Q minúsculo e Q maiúsculo, que a gente vai usar aqui, né? Depois nós definimos campo elétrico. O campo elétrico é gerado por uma única carga. É aquele fenômeno que acontece numa região razoavelmente próxima a essa carga, e a gente define matematicamente assim, né? Q sobre R ao quadrado. Você percebe que há uma similaridade? Então nós vamos chegar lá, né? Quem começou esses estudos foi esse físico, matemático italiano Alessandro Volta. Volta, o nome dele é do século XVIII, aí, e é em homenagem a ele que tem o nome volts. Volts, a unidade volts é dada em homenagem a Alessandro Volta. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Aqui algumas definições para a gente retomar. O que a gente já viu, pessoal? Que uma partícula carregada, colocada em um campo elétrico E, sofre uma força F. Né? Nós temos uma carga qualquer, positiva ou negativa. Ao redor dessa carga surge um campo elétrico. Se a gente colocar uma outra carga de teste aqui, dependendo do sinal, né, digamos que ela seja negativa, ela vai ser atraída. Então essa força a gente consegue calcular com a lei de Coulomb, e o campo elétrico gerado por essa carga a gente consegue calcular por essa fórmula do campo elétrico. Agora um conceito não novo, mas é uma consequência meio lógica. Essa força tende a deslocar a partícula e assim realizar um trabalho W. Como assim, pessoal? Vamos imaginar essa situação. Fica mais fácil se a gente pensar que isso aqui é positivo. Olha só. Se existem duas cargas positivas, elas vão se repelir e vai aparecer uma força de repulsão. Se essa carga se movimentar para uma outra região, então ela vai andar daqui para cá, certo ou não? Ela vai andar essa distância aqui. Ora, pessoal, se há um movimento aqui e houve uma força para promover esse movimento, existe a realização de um trabalho, não é? Esse trabalho, que lá na mecânica a gente chamava de tal. Vocês vão lembrar? Nós vamos retomar isso já já, né? Mas então, a força que tende a deslocar essa partícula realiza um trabalho W. Nós vamos usar aqui W-work, né? Trabalho em inglês. Muito bem. O trabalho realizado sobre a partícula corresponde à diferença dos níveis de energia potencial elétrica. O que quer dizer isso? Olha, vamos pegar da mecânica. Lembra? Vocês vão lembrar. Quando eu falei de trabalho e potência, nós ilustramos assim. A gente tem, digamos, água em um certo nível. Se ela está no nível do chão, eu não consigo realizar muito trabalho com ela. Ela está lá armazenada. Mas se ela está na caixa d'água, ela consegue realizar trabalho, certo? Ela pode movimentar um geradorzinho, ela pode ser usada para deslixar, então ela tem uma energia maior. Então veja, aqui a gente tem um nível de energia potencial menor e aqui um nível de energia potencial maior, certo? São dois níveis de energia potencial. O que a gente teve que fazer para que essa água saísse desse nível de energia e fosse para esse nível de energia? O que a gente teve que aplicar aqui? Trabalho. Não é? Então, quando a gente aplica trabalho, a gente sobe o nível energético de um sistema. Então eu posso relacionar, por isso essa frase aqui, ó, o trabalho realizado sobre a partícula corresponde à diferença dos níveis de energia potencial elétrica. Vocês lembram que a energia potencial, por exemplo, a energia potencial gravitacional, olha, eu tenho um corpo submetido à força gravitacional. Ele não está em movimento. Quando ele está em movimento, ele tem energia cinética, lembra? Agora, quando ele está num certo nível, ele tem energia potencial, mas ele tem capacidade de realizar trabalho. Ele não está realizando se ele está parado, mas ele tem capacidade. Não é verdade? Então, se eu imaginar isso numa carga elétrica,
se eu penso nessa carga, nessa distância aqui, ela tem um certo potencial. Quer dizer, ela está sendo empurrada para lá, não é verdade? Então, ela tem um potencial. Se ela estiver aqui, o potencial dela é outro, é menor. Porque quanto mais longe ela está, menor a influência do campo, menor é o potencial daquele ponto. Qual que é o trabalho realizado, pessoal? É a diferença, o que essa frase quer dizer é que o trabalho corresponde à diferença de energia potencial entre esses dois pontos. Não, pensa na água. Tem aqui água aqui em cima e água aqui embaixo. Se eu tive que aplicar trabalho para ler daqui e aqui, vocês concordam que o trabalho é a diferença de energia potencial entre esses dois pontos? Sim ou não? Não é? Aqui é a mesma coisa. Aqui tem um potencial, aqui tem outro. A diferença entre esses dois potenciais corresponde ao trabalho que essa carga realizou para mover essa outra carga de teste daqui para lá. Certo? Tá fazendo sentido? Essa ideia vai voltar. Bom, aqui tem uma definição importante. Olha. Então, a energia potencial nós já vimos, né? É o que acontece quando ela está numa certa distância. A diferença é o trabalho. Se eu pegar essa energia potencial e calcular por unidade de carga, por Coulomb, eu vou ter o que a gente quer, que é onde a gente quer chegar. A gente vai ter o potencial elétrico medido em volts. E é esse daqui. Né? Então, usando esse conceito, como é que a gente pode matematicamente chegar nesse ponto aqui? Então, é isso que a gente vai mostrar agora. Deixa eu só liberar aqui um pouquinho. Aqui. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos partir do que nós já sabemos. Olha, então, nós vimos que a força, pela lei de Coulomb, é essa fórmula aqui que a gente viu, né? É o produto das cargas sobre a distância ao quadrado. E sabemos que o campo elétrico é dado por essa fórmula aqui, que é a carga dividido pelo raio ao quadrado. Agora, pensa bem, pessoal, se a gente pegar essa fórmula aqui e escrever ela um pouquinho diferente, ó, vou fazer assim, K, Qzão sobre R ao quadrado, e aqui o Qzinho. Eu só tirei ele daqui, ó, assim. Ficou isso aqui, não é? O que é isso aqui, pessoal? É o campo elétrico, certo ou não? Sim. Isso significa que eu posso escrever essa fórmula assim, ó, que a força, ela é simplesmente o campo elétrico, esse campo elétrico, vezes a carga. Não é verdade? Nós vamos usar esse raciocínio para lá, mas vamos ficar com essa ideia importante aqui. Então, essa fórmula da força, conhecendo o campo elétrico, eu posso escrever assim, ó, força é igual a E vezes Q. Até aqui estamos juntos, né? Beleza. Só para não perder o norte, a gente quer chegar aqui, ó. K, Q sobre L, que é a forma do potencial elétrico, certo? Ok, sabemos isso. Agora, pessoal, vamos resgatar uma lembrança lá da mecânica, para misturar com isso que a gente acabou de falar. Nós falamos de trabalho, né? Vocês lembram que trabalho, a definição de trabalho é força vezes distância. Isso é lá da mecânica mesmo, né? Assim, ó. Ele tem um corpo aqui, eu aplico uma força. Aí esse corpo ele desloca daqui para cá, assim. Aqui. É o mesmo corpo, tá? Tem uma distância dele. Então, a gente define o trabalho na forma mais simples, mais essencial da definição do trabalho. O trabalho é a força que a gente aplicou vezes a distância que o corpo percorreu. Força vezes distância. Ou força vezes ΔX. Que dá na mesma. Certo? Isso será da mecânica. Outra coisa da mecânica que a gente falou agora há pouco, né? Que o trabalho ele é a diferença dos estados de energia. Não importa a energia. Eu pego o tanto de energia de um sistema aqui e o tanto de energia do sistema aqui, pode ser elétrico, mecânico, essa diferença é o trabalho. Certo? Então, o trabalho é a diferença de energia. Nós vamos usar esses dois conceitos aqui. Ó. Trabalho é força vezes distância e trabalho é a variação do estado de energia de um sistema. Agora,
nós acabamos de ver que a força é o campo elétrico vezes a carga, no slide anterior. Então, pensa bem, pessoal, se eu sei que a força vezes a distância dá o trabalho, e eu sei também que a força é o campo vezes a carga, eu vou tirar a força e substituir por campo vezes a carga. Tá vendo? Ó, força não é o campo vezes a carga? Força, força. Campo vezes a carga. Então, a forma do trabalho, aqui ó, eu tiro essa força e coloco campo vezes carga, tá vendo? Então, o trabalho é igual ao campo elétrico vezes a carga. Isso aqui ó, é igual a força. Certo? E o que é esse R aqui? É a distância, é o ΔX. Então, deu para entender só essa substituiçãozinha? Vamos interpretar isso aqui, ó. Se eu tiver um campo elétrico uniforme, quer dizer que eu estou admitindo que o campo elétrico aqui é o mesmo que aqui, uma situação hipotética. Porque como o campo elétrico depende da distância, conforme a carga vai afastando, o campo elétrico vai diminuindo. Mas vamos imaginar só hipoteticamente que de alguma forma o campo elétrico ele é constante aqui. E digamos que esse campo elétrico constante mova essa carga dessa posição para essa, numa distância R. A pergunta é, qual é o trabalho que essa cargona aqui que está aqui na frente, gerando esse campo elétrico, qual é o trabalho que ela realizou? Então eu já respondi, ó. Não é? O trabalho vai ser o valor do campo vezes o valor dessa carga que ela deslocou vezes a distância. Veja como faz sentido, ó. Quanto maior o campo, maior o trabalho que ela realiza. Faz sentido? É como se eu tivesse mais força empurrando, né? Quanto maior essa carga, também maior o trabalho. É como se eu tivesse uma massa maior aqui, certo? Ok. E quanto maior a distância, maior o trabalho realizado. Então, pessoal, essa fórmula, ela explica tudo. O problema não, a limitação dela, como eu falei, é que o campo elétrico, ele não é constante. Ele não é constante nas circunstâncias normais. Ele é mais parecido com isso aqui, ó. Então, mais próximo da prática, o que a gente tem? A gente imagina uma esfera que vai ser o nosso quesão. Essa esfera está carregada positivamente, no nosso exemplo, né? Está isolada. E lá na frente tem uma carga positiva também, uma carga maior que zero. Então essa carga é positiva. Aqui essa carga é positiva. E essa carga é positiva. Então ela sai daqui do A e vai até o B. Ao fazer isso, é realizado um trabalho, né? Não é verdade? Vamos colocar a forma que a gente viu agora. O trabalho. O que era mesmo? É E vezes Q. Pessoal, eu posso aplicar essa fórmula aqui? Não pode. Porque o que acontece com esse campo que a gente falou? Ele é constante? Não, pessoal. Conforme a carga vai afastando, o campo vai diminuindo. Então, essa fórmula, ela só vai assim, o conceito dela aqui. Mas ela não é aplicável aqui. Mas eu posso fazer com que ela seja. Como? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, nesse espaço de A até B, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho. Daqui é R, né? Essa distância total é R. Então eu vou pegar um pedacinho, eu vou chamar de dr. Esse pedacinho é tão pequenininho que ele é próximo de zero. Ele é bem pequenininho, mas ele é tão pequenininho que dentro dele, dentro desse intervalinho, o campo é constante. Aí vai haver um trabalho que eu posso aplicar essa forma, certo? Não é realmente o trabalho, é o trabalho só nesse pedacinho. Então eu vou chamar esse trabalho de dr, dw, né? E ele é aplicado em dr. Deu para entender o que eu fiz? Professor, Tá. existe trabalho por indução também, não? Trabalho por? Indução?
indução, de certo modo aqui não está havendo um carregamento por indução, está havendo um afastamento por causa da lei de Coulomb. Não é exatamente indução, mas eu entendo o raciocínio. As cargas não estão em contato, né? E elas estão agindo uma sobre a outra. O trabalho aqui é por repulsão mesmo, pela lei de Coulomb, né? Certo? Mas eu queria que vocês entendessem o que eu fiz aqui, pessoal, meu raciocínio, que isso é o mais importante. Vocês entenderam? Não dá para aplicar a fórmula no trecho inteiro, mas eu peguei um pedacinho tão pequenininho que nesse pedacinho eu posso considerar que o campo é constante, porque ele é bem pequenininho. E eu apliquei para mover a carga desse ponto para cá, ó, não daqui para cá, mas só daqui para cá, ó, porque daqui para cá, nesse intervalo aqui, eu realizo um trabalho W. O W se aplica ao R, mas eu peguei um DR. O DR é um delta bem pequenininho. Nesse DR, qual foi o trabalho que eu realizei? DW. Entenderam? Muito bem, esse é o raciocínio. Vocês já sacaram que isso aqui é derivada, né? Esse D é do diferencial, certo? Então eu preciso, entre aspas, me livrar disso aí. Qual é a operação inversa à derivada? A integral. Então, vamos fazer isso. Ó. A integral de dw é igual à integral de E vezes Q vezes dr. Ok? Bom, a integral de dw é o que, pessoal? Vai, sem medo, faz essas caras. A integral de dw é w. Aqui ele se mata esse, né? Então, tá. A integral. A integral é o inverso da derivada. Então, estou tirando a raiz quadrada do número ao quadrado. Um mata o outro. A integral aí ficaria sobre 2 ao quadrado. Não, aí seria integral de w dw. Aí seria w ao quadrado sobre 2. Mas aqui não é integral de dw. Só. Tá, como se não tivesse nada. É só, é isso aí. Tudo bem? E é dado. Vamos aqui agora, pessoal. Integral de E. O E, nós sabemos como que é. Qual é a forma dele? Qual que é, pessoal? Vamos lá. É K vezes Q sobre R ao quadrado, sim ou não? Vezes Qzinho vezes dr. Maravilha. W é igual. Ó, vamos tirar tudo que é constante, porque a gente pode tirar da integral. Então, o que é constante aqui? O K é constante. O que mais é constante? O Qzão é constante, a carga não muda, a carga grande não muda. O Qzinho é constante? É constante, essa carga não muda daqui para lá. Certo? Então, Qzinho. E aí ficou a integral de 1 sobre R ao quadrado dr. Esse R vai de onde a onde? Vai do RA até o RB, não é? São os limites do R. Então, vou colocar aqui já na forma da integral de RA, RB. Certo? Vamos resolver essa integral. Então fica assim, W é igual a K, Qzinho. Quanto é a integral de 1 sobre R ao quadrado, pessoal? Lembra? R ao quadrado é R a menos 2, não é? Então é N mais 1 sobre que você já tiver a integral, né? É, sobre 2. Então, menos 2, lembra? Menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Né? Então fica R a menos 1 sobre menos 1, ou seja, fica menos 1 sobre R. Integral de 1 sobre R ao quadrado, integral de 1 sobre R ao quadrado é menos 1 sobre R. Então isso aqui dá menos 1 sobre R, quando o R vai de RA até o RB. Aí é só substituir os limites. Fica K, Qzinho, ó, fica menos 1 sobre RB, menos 1 sobre RA. Isso aí. Estamos juntos aqui ou não? Isso aí é só um conceito, né? Vamos na fé? Aqui, pessoal, ó, aqui é menos com menos dá mais, certo? Então eu vou colocar o 1RA na frente, só para ficar mais bonitinho. Então vai ficar 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Isso. Ó, nós já temos uma fórmula simpática que permite calcular o trabalho mesmo que o campo seja variável. Nós, através da integral, aqui, né,
Esse exemplo integral é uma somatória. Então o que nós estamos fazendo de fato? A gente está somando todos os DWs aqui, todos os pequenos trabalhos em todos os trechos, e a gente chegou à conclusão que o trabalho geral que acontece entre esse ponto e esse ponto é igual a isso daqui. Certo? Aí vamos só dar uma melhoradinha nessa fórmula. Não que ela esteja feia, né? Mas é que a gente quer chegar aqui, ó, pessoal. Veja só. Aqui é um produto, né? E aqui é uma subtração. Então, aplicando a distributiva aqui, vai ficar assim, que o trabalho é igual, ó. Vou multiplicar tudo isso pela primeira fração. Vai ficar K, Qzão, Qzinho, sobre RA. Porque em cima é 1, né? Multiplica em cima, dá ele mesmo. Dividido por RA. Menos K, Qzão, Qzinho, sobre RB. Deu para entender? Sim. Agora, liga isso com isso, pessoal. Ó. O trabalho não é a variação da energia? Então, em vez de escrever como delta, eu vou escrever assim, que o trabalho é a energia. Se a variação da energia seria assim, a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Concorda? Que é a diferença dos estados de energia. A energia potencial aqui é uma, aqui é outra. A diferença entre as duas é o trabalho produzido. É isso que essa fórmula está dizendo para nós. Então, em vez de escrever como delta, aqui ó, eu vou escrever assim, que o trabalho é a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Certo? Então, olha, compara essa com essa. O que a gente nota, pessoal? Que eu acabei de descobrir qual é a fórmula da energia potencial elétrica. Qual é? A energia potencial, seja A, seja em B, é igual a K, o produto das cargas, Qzinho, sobre a distância entre as cargas. Essa fórmula é importante. Ó. Então, a energia potencial elétrica, que a definição de trabalho permitiu eu comparar com essa dedução aqui, através da integral, né? Ela é igual a K vezes o produto das cargas sobre R. Veja que ela guarda a semelhança com aquela famíliazinha lá, né? A diferença é qual? O R está ao quadrado. Então, vamos anotar essa fórmula aqui, que ela é importante. Ó. A energia potencial elétrica é K, o produto das cargas, dividido pela distância entre as cargas. Nós vamos fazer uma aplicação numérica já, mas falta um passinho ainda. Notem aí. Só para não perder o norte, pessoal, nós estamos querendo chegar aqui, ó. E só falta chutar para o gol agora. Qual que era a definição de potencial elétrico? Vou voltar ao slide, ó. Lá no primeiro slide. Não, pode não. Eu vou voltar. Tudo bem. Ó, a energia potencial elétrica por unidade de carga é definida como potencial elétrico. Então, o que é potencial elétrico? É a energia potencial elétrica por unidade de carga. Entenderam? Potencial elétrico, em outras palavras, pessoal, é isso aqui, ó. O que essa frase quer dizer é o seguinte: o potencial elétrico, que é o que a gente quer, volts, ele é a energia potencial elétrica, que a gente acabou de descobrir, aquela, por unidade de área, por unidade de carga. Por unidade de carga. Unidade de carga eu dividi por quê? Né? Se eu tenho 5 coulombs, eu dividi o potencial por 5 coulombs, eu tenho aquele potencial por coulomb, por unidade de área. Então, para chegar aqui, ó, só falta eu pegar a fórmula que eu já deduzi e dividir por quê. Entendeu? Vamos fazer isso aqui, ó. A fórmula que eu quero, então. O que ela é? Ela é a energia potencial dividido por quê? Para eu ter qual é o potencial por coulomb.
por Coulomb, né? E aí nós vamos chegar no seguinte, K, o produto das cargas, sobre R, sobre Q. Como faz essa conta aqui, pessoal? Sobe o Q, né? Fica assim, ó, K vezes Qzão, vezes Qzinho, sobre R. Veja, isso aqui é uma divisão de fração, né? Então a gente manda, aqui tá, é como se estivesse assim, né? Mantém a primeira e inverte a segunda no produto. Então fica vezes 1 sobre Q. E aí, corta, corta. Está muito baixo aqui, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Quando corta, 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 e sobrou. Olha só, pessoal, olha só. Tará! Olha aí. Chegou lá ou não chegou? Eu sei que vocês estão se controlando de emoção e não estão aplaudindo. Vocês estão se controlando. E aí, só um desenvolvimento paralelo, pessoal, que facilita muito nos exercícios, é a seguinte relação. Vocês vão ver como isso aqui ajuda. Veja só. A gente sabe que, então, o potencial elétrico é a energia potencial dividido por Q. Então, só fazendo uma mudancinha aqui, ó, eu posso dizer que a energia potencial elétrica, né, é igual ao potencial vezes a carga. Eu só passei para cá, ó. Né? Mas por que essa mudança é interessante? Porque vai ter problemas que eu não tenho a distância para usar a fórmula que uso R, que é essa daqui, ó. Mas veja só, eu posso também pensar assim, como o trabalho é diferença de energia, e a energia é V vezes Q, então a energia potencial em A é a tensão em A vezes a carga. E a energia potencial em B é a tensão em B vezes a carga. Então eu pego isso e coloco aqui, ó. Fica que o trabalho é a tensão em A vezes a carga menos a tensão em B vezes a carga. Aí colocando a carga em evidência, fica que eu posso calcular o trabalho assim, ó, VA menos VB. Então, pessoal, isso simplifica um monte. Olha, naquele nosso exemplo aqui, a primeira proposta que eu falei foi, como eu calculo o trabalho daqui para cá agora? Olha a simplicidade que a gente chegou. Eu posso calcular o trabalho assim. Eu calculo o V aqui, vamos dizer que é o VA, calculo o V aqui, digamos que é o VB, pego o valor da carga e multiplico por essa diferença. Então, se eu calculei, por exemplo, aqui tem 15 volts, aqui tem 10 volts, e essa carga aqui é uma carga de 5 microcoulombs. Qual é o trabalho daqui para cá? Ora, é 5 microcoulombs, 5 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença entre essas duas, 15 menos 10. Certo? Então, tudo aquilo resulta num raciocínio muito simples aqui, né, que vai dar 25 vezes 10 a menos 6, e a unidade de trabalho é joule. Então fica super fácil com essa fórmula. Eu vou mostrar mais exercício melhor. O que acontece quando nós temos várias cargas atuando sobre um ponto? Então aqui é até uma coisa tranquila, porque, adivinha pessoal, o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então é só somar. Muito simples. Como assim? Olha, tem um ponto aqui, certo? Um ponto de medida aí. E tem várias cargas, com alguns microcoulombs aqui, 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 aqui. Cada uma a uma certa distância. Qual é o potencial elétrico em volts desse ponto? É a soma do potencial elétrico causado por cada carga individual. Então é muito simples também. Eu vou pegar, por exemplo, essa distância aqui, né? E vou aplicar nessa fórmula aqui, ó, pessoal. Isso vai ser o R1, digamos. Então eu calculo que V1 é igual a K vezes Q1 dividido por essa distância. Vamos colocar aqui V1. Esse é V1.
Muito bem. Aqui tem uma segunda carga que também gera uma tensão ali, uma certa quantidade de volts. Quantos volts ela gera? V2. K, Q2 sobre V2. E assim por diante. Aqui vai ter um V3, aqui vai ter um Vn. Né? Qual é a tensão total aqui? A soma. Se é positivo, soma, se é negativo, subtrai. Mas não tem vetor, pessoal, sabe? Não tem aquilo lá, ó, tem um vetor para que eu não vou nem pôr para não estar na cabeça errada. Não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então a gente vai somar, simplesmente. Soma ou subtrai. Se essa carga for negativa, ela vai produzir uma tensão negativa. Então vamos supor, essa aqui deu 10 volts para cá, e essa deu menos 5, o total aqui seria 5 volts. Aí eu vou somar com a outra e assim por diante. Então é bem simples a soma, como a gente vai mostrar já. Até aqui estamos juntos? Vou dar uma resumida então. Resumindo o que a gente falou. Bom, nós temos antes disso, né, aquelas duas lá que a gente já conhece. Coulomb, né? K, Qzinho sobre R ao quadrado. Beleza. E temos o campo elétrico. K, Q sobre R ao quadrado. O que a gente acrescentou hoje? Primeiro, o potencial elétrico. Né? Esse daqui a gente fez com essa analogia aqui. Ó. Esse potencial vai ser K, o produto das cargas, sobre R. Ele é medido em joules, ou newton por metro, ou volts vezes coulomb. Todas essas unidades elas se aplicam aqui à energia potencial. O que é o trabalho? É a diferença entre dois níveis de energia potencial. Ou eu posso calcular com a diferença das tensões vezes a carga. Duas formas de calcular o trabalho. O potencial elétrico, isso é definição, de fato. O que é o potencial elétrico? É a energia potencial por unidade de carga. E como a gente calculou a energia potencial, que é essa daqui, ó, dividindo por unidade de carga, então vai cortar esse Qzinho, vai ficar só o que a gente queria chegar, que o potencial elétrico é K, Qzão sobre R. É isso. Tudo que nós falamos está aqui, pessoal. No final das contas, é o que a gente vai usar para resolver os problemas, né? Aquele caminho todo que a gente percorreu foi para demonstrar a existência, né, e a base dessas fórmulas aí. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo que aí talvez as dúvidas venham. Posso avançar? Vamos ver um caso aqui típico. Olha só. No simulador abaixo, aqui é um software, né, tem um link lá no site, se quiserem brincar. No simulador abaixo, confirme os valores, sabendo que a carga central, essa carga aqui, ó, tem um valor de 1 nanocoulomb, é a letra A, então nós vamos confirmar os valores. Que valores? Esses daqui, ó, tá vendo? Esse, tá. Vamos calcular já. Então ele tem a calcular esses valores. Segundo, calcule o trabalho realizado pela força elétrica ao deslocar uma carga de teste de 2 nanocoulombs do anel interno para o anel externo, daqui para lá. Quantos joules de trabalho são realizados nesse deslocamento? Essa é a parte B. Bom, então vamos para a parte A primeiro. Confirme os valores. Então vamos prestar atenção aqui, pessoal. A gente tem aqui alguns valores, né? Tá vendo? Esses graus não interessa muito não, porque é só quantos graus a carga está acima, mas a gente não está calculando isso. O que interessa são esses valores aqui, ó, 3,96 volts por metro. Tem aqui 34 volts por metro. E tem aqui 8,96 volts por metro. Ok? Volts por metro é a unidade do que, pessoal? Lembra? Vou voltar aqui, ó.
Volts por metro é a unidade do quê? Campo elétrico. Campo elétrico que a gente conhece. Campo elétrico é K, Q sobre R ao quadrado. Beleza. Vamos voltar na figura. Que outro valor a gente tem que confirmar? A gente tem que confirmar esse aqui, ó. Tá vendo aqui? 17,7 volts. O que é isso aí? Volts. Potencial elétrico. Potencial. Então tem esse valor e tem esse valor. Tá vendo? O potencial elétrico ele vai diminuindo à medida que a gente se afasta dessa carga. Bom, vamos pegar um aqui, ó. Esse aqui. 34 volts por metro. Esse aqui é o E. É o campo elétrico aqui nessa região, né? Como é que a gente pode calcular? O campo elétrico está lá, a fórmula, né? Então vamos ver se bate esse valor. Calcularia assim, né? E é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. Que carga é essa aí, pessoal? Qual é a carga que gera aquele campo? 1 nanocoulomb. 1,0 nanocoulomb é 10 a menos 9. Dividido pelo R ao quadrado. O R aqui está dando uma escalinha para nós, tá vendo? A distância daqui até aqui é de 100 centímetros, mais ou menos, né? Então, como aqui está a metade, ó, daqui até aqui, se der a metade seria 0,5 ao quadrado, né? Fazendo essa conta, nós vamos encontrar quanto? 36, o que mesmo? Volts por metro, né? E vamos confirmar agora esse valor 17,7. 17,7 está em volts, certo? Então é o potencial elétrico que você está querendo. Vamos aplicar aqui, ó. Volts vai ser, a fórmula é K vezes Q sobre R, né? Então, os mesmos 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1 vezes 10 a menos 9, e nós vamos dividir pela distância que não vai estar ao quadrado agora, 0,5. E a gente vai encontrar, tem que dar os 17 Professor, aquele R ali seria o diâmetro. Distância. Tá. Raio. Não diâmetro, né? Mas se é o raio, tem que estar 0,5. É? Tá onde? É que daqui a aqui, ó, tá vendo? Daqui até aqui são 2 quadrados grandes, certo? Tem aproximadamente 100 centímetros, 1 metro. Nós estamos calculando esse ponto aqui, ó. Esse raio aqui, então ele está na metade, tá vendo? Aqui, ó. Metade de 100 daria 50, então 0,5. Deu quanto? 18. 18 volts, uma aproximação razoável dos 17,7. Sim ou não? Certo? Então, tranquilo, né? Aí vocês podem calcular Se calcular esse outro, daí ia ser os... O que mudaria para calcular esse aqui? centímetros aí. 1 metro, 100 centímetros. E aquele lá, 150 centímetros. Vai para a sala, né? Então, esses dois aqui, pessoal, esse e esse seriam repetição. Obviamente que vai dar. Mas e o trabalho? Como é que vocês calculariam o trabalho? Vamos imaginar que eu coloque aqui nesse nível de potencial uma carga de 2 nanocoulombs. 2 nanocoulombs, certo? E aí essa carga positiva, né? Ela vai ser repelida, né? Para cá, assim, ó. Então houve um deslocamento daqui a aqui. A pergunta é, qual foi o trabalho realizado nesse deslocamento? Como é que vocês calculariam? Com a discussão que a gente fez aqui. Faltou aqui a forma do trabalho nós colocamos, né? Lembra as formas do trabalho? Ó. Posso usar essa, posso usar essa. Q, PA menos VB. É mais simples.
calculador deu certo. Como é que a gente calcula? O que a gente quer, pessoal? O trabalho. Quer? Sim ou não? Trabalho. Muito bem. A fórmula diz que o trabalho é o valor da carga de teste multiplicado pela distância, pela diferença do potencial elétrico entre os dois pontos entre os quais a carga se moveu. Ela moveu de onde para onde? Daqui para lá, certo? Qual é o potencial aqui em volts? Calculando. 17,7. Qual é o potencial aqui dessa linha em volts? 6. Então qual é o trabalho, pessoal? O trabalho vai ser Q, né? VA menos VB. Ok. Quanto que é a carga que está se movimentando? 2 nanocoulombs. 2,0 vezes 10 nanômetros. Né? Potencial ponto na região inicial, A, 17,7. Potencial na região destino, 6 volts. 6 volts. Então o trabalho é só fazer essa continha aí. Quanto? 2,34. 2,34 vezes 10 a menos 8 joules. Então esse é o trabalho realizado desse ponto. 17,7 menos 6. Esse 6 é o potencial da região de destino. Então aqui é o A, né? Esse aqui seria o VA. E esse aqui seria o VB. Aqui, olha, aqui é menos 9, né? Então estava certo. É menos 9. A carga é 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então aqui vai ficar menos 9. Tudo bem? Vocês me enganaram, mas ele me salvou. É isso aí. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas que é 8. Que é essa daqui, ó, 8 microcoulombs. E a outra carga menos 8. Menos 8 microcoulombs. Estão fixas no vácuo, como esquematizado a seguir. Determine o potencial elétrico em A, o potencial elétrico em B e o trabalho realizado de A até B. Então, potencial elétrico, pessoal, como tem duas cargas atuando no mesmo ponto, o que a gente viu? O potencial elétrico é a soma. Vai ser a diferença porque nesse caso, de fato, elas têm cargas opostas, né? Então eu tenho que calcular nesse ponto aqui, ó, qual é, vamos dizer, em A. Então nós temos o potencial elétrico 1, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 8, vezes 10 a menos 6, dividido por essa distância de 2 centímetros. 0,02, isso vai dar o potencial devido à carga Q1. O potencial devido à carga Q2 vai ser 9 10 a nona, vezes essa carga aqui, nós vamos respeitar o sinal, menos 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre ela e a carga A, 0,04. Isso, no ponto A. Então, alguém calculou? V1? 6,6? Não, 3,6. 3,6. 10 a sexta. Né? Isso é volts. E V2 é menos. É 0,14 ali? Deu menos? Deu menos 1,8. 1,8 vezes 8. 1,8
2,8 a sexta. Não tem chegando não. Tá com 1,8 vezes 10 a sexta. Negativo? É negativo, né? 3,6 e outro 1,8. Menos 1,8 vezes 10 a sexta volts. Tá bom. Então, qual é a carga em A, pessoal? Vai ser 3,6 vezes 10 a sexta menos 1,8 vezes 10 a sexta, que é a soma escalar mesmo, né? Dos dois. Isso aqui vai dar então 1,8 vezes 10 a sexta volts. É inteligente, né? Ok. Como é que a gente calcula a carga total? Como é que a gente calcula a carga em B? Então, agora em B. V1 de novo vai ser 9, 10 a nona, vezes a carga 1, que é 8, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que agora é 5. 0,05. Então, nós vamos ter que a tensão devido à carga 1 é 1,44 vezes 10 a sexta volts. E em B, devida a carga 2, nós temos 9, 10 a nona vezes menos 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,1. E a gente vai ter que a tensão devida à carga 2 lá em B é menos 7,2 vezes 10 aqui. Menos 7,2 vezes 10 aqui. Volts. Então, qual que é a tensão em B? Vai ser 1,44 vezes 10 a sexta menos 7,2 vezes 10 a quinta. A tensão em B é 7,2 vezes 10 a quinta. Aqui é exatamente o dobro. É 14,4 menos 7,2. Vai dar 7,2 vezes 10 a quinta. Ok? Agora a pergunta que não quer calar. Qual é o trabalho realizado para deslocar uma carga de 2 milicoulombs de A para B? Como é que eu calculo isso aí, pessoal? Sem grande esforço. Essa altura qualquer coisa é um grande esforço, né? Mas W igual Q VA menos VB. Então o trabalho, no final das contas, eu vou usar esse aqui, ó, Q VA menos VB. Aí eu vou ter o cuidado de colocar a carga é 2 mili. 2 mili é o que, pessoal? 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3. Potencial em A 2,16 vezes 1,8 vezes 10 a 6 menos potencial em B 7,2 vezes 10 a quinta. E aí o trabalho, né, para vir daqui para cá, ó, 2,16 vezes 10 a 2,16, isso aí.